Você que é de origem judaica, né, Sobraia? Sim. Você é de origem judaica. E aí a gente estava falando sobre uma história muito interessante, né? Que você, no caso, na história, a gente sabe o quanto a comunidade judaica sofreu, né? Sobre a Uhum. perseguição nazista na Europa, enfim, os horrores, né, do Holocausto, milhares de pessoas, aí milhões de pessoas. No entanto, a história interessante que aconteceu com vocês foram que vocês conseguiram escapar, né, desses holocaustos. Vocês se salvaram, né? Uhum. Como é que aconteceu isso? Bom, Onde é que vocês foram e como é que isso aconteceu? Me fala porque é bem interessante. Eu quero que meus quatro avós cresceram na Palestina, né? isso em que ano mais ou menos? Eles Chegaram lá, mais ou menos. não, tem uma parte da minha família Que já é de origem que é de origem judaica desde desde sempre. tempos remotos, né? Inclusive tem um nome que é Solomon na minha família que tem a ver com Salomão. Então, essa parte da família diz a lenda que ela existe lá desde os tempos de Davi, de Salomão e tal. Uma outra parte veio de uma região que é conhecida hoje como Moldávia, né? Porque antes mesmo do advento do sionismo, sempre entre os judeus houve uma relação de religiosa, uma relação de prezar a história na Palestina, né? Então, havia imigração de judeus, mas não era uma imigração de Sistemática. usurpação nem organizada. Eles chegaram na Palestina lá pelo início dos anos 1900, 1890, por aí. A data precisamente eu não tenho. Então, vieram alguns da Moldávia, um da Moldávia, a minha avó de Odessa, que é uma região que hoje disputa da Ucrânia com a Rússia, e tenho um avô que é da Romênia, né? Todos foram Para a para Palestina. a Palestina, para Lá para os anos Sáfer. 20 mais ou menos, né? No comecinho Não, dos... antes Antes disso, disso. 1880, por aí. Porque aí já tem avós que os pais vieram e nasceram lá, certo? Certo. A família da minha mãe, que é o Elias Berenson, ele nasceu na Palestina já, certo? Para você ter uma ideia, depois ele continuou lá, né? Mais tarde ele voltou para lá, quando já era Israel. Mas ele tinha muita dificuldade de falar hebraico. Ele falava Yiddish, que é a língua dos judeus da Europa Oriental, daquela região, falava um português com dificuldade e falava árabe, mas hebraico ele não conseguia falar. Você vê como é que era. Sim. As relações eram muito diferentes e muito naturais. E era Certo? uma coisa de convivência. Eles foram parar numa cidadezinha no norte da Palestina, que hoje é o norte de Israel, que chama-se Safed. E aí um dia, né, conversando com meu avô, porque esse era um tema delicado na família, mas eu conversando com meu avô, pai da minha mãe, aí eu perguntei para ele, né, por que que ele saiu da Palestina, né? Ele saiu em 1922, né? Aí ele disse, olha, até os anos 20, a nossa relação com os nossos vizinhos, que era de maioria árabe, era uma relação boa. Nós íamos para os casamentos deles, eles vinham nos nossos aniversários, mas com a chegada do sionismo, quando foi vindo aquela massa de judeus, já com a relação declarada de Ocupação. ocupação e de, como é que chama? Limpeza étnica, de afastar os Que palestinos, começou lá para os anos come- 20 mais ou menos. começou uma tensão, a tensão começou a crescer e, segundo ele, ficou insuportável. Então ele Ele veio para o preferiu Brasil, sair, sim. veio para o Brasil com muita dificuldade, muita dificuldade. Ele chegou aqui, ele deixou minha avó grávida, ainda em Safra,
E ele só veio aqui até ele conseguir construir o patrimônio dele, morou em porões de casas e tal, juntando dinheiro. Quando ele se sentiu em condições, ele mandou dinheiro para ela vir e ele conheceu o filho dele com 9 anos de idade. Meu Deus. Meu tio, Yossi, chegou no Brasil com passaporte palestino. Então, eu, eu, eu brinco às vezes, meio brincando, meio sério, que eu sou um refugiado palestino também, Sim, sim. né? Agora, isso aí, com certeza, eu sou judeu palestino. Sim.